Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Estúdio T-Talks, conversa sobre arquitetura legal. Meu nome é Juliana Sisson, sou arquiteta, urbanista, sócia fundadora da Estúdio T Consultoria e Arquitetura e host deste programa, que conta com o apoio e a participação super especial da ASBEA, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, e da IG, A Sua Piscina. Hoje é o episódio 025, vamos falar aqui sobre um assunto muito bacana, que eu tenho certeza que todos que estão aí, do outro lado dessa câmera, vão, ou em algum momento da sua vida, já adoraram. Se não adoraram ainda, vão adorar, tenho certeza, que é sobre arquitetura de interiores. E para conversar aqui hoje, neste nosso episódio, eu tenho dois profissionais maravilhosos, que eu agradeço, primeiro de tudo, muito obrigada pela participação dos dois em estarem aqui. Primeira convidada que eu tenho aqui é a Cris Beck, minha querida colega na ASBEA, ela é coordenadora do grupo de GTBIM da ASBEA, é isso, né, Cris? Isso mesmo. Também faz parte da direção da ASBEA, é mestre em arquitetura e urbanismo pela Uniriter, desculpa, né? E ela é sócia fundadora da Motim Beck, é isso? Isso mesmo. Que legal, Cris. Muito obrigada pela tua participação aqui hoje. Eu Ficamos muito agradeço felizes. o convite, Ju. Muito obrigada por nos receber aqui. Que bom. E do lado da Cris, eu tenho o João Pedro Crescente. Tudo bom, João Pedro? Tudo ótimo. Muito obrigada por ter vindo aqui hoje. O prazer é meu. João Pedro é sócio fundador da Ambidestro, um escritório incrível também de arquitetura, trabalha bastante com essa parte de interiores também, né, João? Também. E é graduado pela Uniriter em 2014, estudou na Architecture Association School of Architecture de Londres, eu adoro quando tem esses nomes super complexos assim, né? E na TU de Viena, é isso, né? Isso aí. Gente, que legal. Eu acho que a arquitetura de interiores, quando a gente fala em arquitetura legal aqui no nosso podcast, não é uma coisa que se junta muito, é uma conversa um pouco diferente, né? Mas a Cris mesmo estava falando aqui no início do programa, fora das câmeras, que será que o que vai ter aqui relacionado com a arquitetura legal? Tem algumas coisas, claro que sim, mas é um universo tão grande, tão gigantesco e tão maravilhoso que não dá pra gente deixar ele só bitolado na parte da arquitetura legal. Não é verdade? Ah, eu adoro, gente, adoro. Apesar de que, assim, confesso pra vocês que quem me conhece, arquiteta, acha assim, não, arquiteta, né, a casa deve ter toda certinha. Eu disse, não, gente, a minha casa nada combina com nada, mas tudo combina comigo. E eu acho que é bem por aí, não é? O que tu acha, João Pedro? Porque, assim, quando tu vai... como é que funciona essa questão de projeto de interiores? Porque tu tem que ter um discernimento, tu tem que ter aquele papel de filtro, aquela sensibilidade para conseguir entender o que o teu cliente quer. Como é que funciona isso para vocês? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Admiro muito o trabalho de vocês, gurias, né? Obrigada. Inclusive, temos alguns projetos em parceria. Eu acho que a arquitetura de interiores, como tu bem falou, né, a casa ela tem que ter a cara de quem mora, né? Então eu acho que não é a cara do escritório ou do profissional que está por trás, né? Então eu acho que um bom arquiteto de interiores ele tem que ter sensibilidade, né? E tem que ter uma escuta muito afinada, né? Porque no final das contas a gente está retratando o lar de uma outra pessoa, né? Que está ali, né? Então eu acho que primeiro tu tem que entender a pessoa para depois projetar o lar, basicamente é isso. Que coisa, né? Sabe que é bem curioso, assim, o pessoal que trabalha bastante com a parte de incorporação acaba tendo uma ideia equivocada que o apartamento modelo é muito legal para vender, né? Eu particularmente acho horrível. É um desafio. Não é? É um desafio. Porque assim, e aí quem não conhece profundamente o aspecto de toda a produção, de todo o desafio de fazer um projeto de arquitetura de interiores, acaba mirando naquela coisa do apartamento modelo, né? E, na verdade, é justamente o contrário, não é, Cris? O apartamento modelo, ele não serve de exemplo porque ele não tem a pessoalidade, é isso, né? Exato, exatamente isso. Eu trabalhei muitos anos com o mercado imobiliário e justamente essa era a parte que eu mais sentia falta da arquitetura de interiores, que era esse projetar para alguém, né? E não para si ou para uma persona, né, criada. Então, essa questão de ter alguém que escolheu algo, que tem um sonho, que tem memórias afetivas em relação a algo em especial. Então, isso eu sentia muita falta de não ter essa pessoa de verdade por trás do projeto, né? Então, o apartamento modelo, ele pode ser uma ótima base, mas o que vai dar realmente todo o significado para aquele projeto é quando ele é realmente pensado desde lá do comecinho, antes do briefing, até quando o cliente já entra em contato contigo, tu já vai captando certas nuances, vai tendo certas percepções, que aquilo vai tudo colaborando para o projeto ser o mais personalizável possível, né?
E o que eu acho legal, só complementando isso que a Cris trouxe, é que eu falo pela gente, assim, eu acho que os projetos mais interessantes que a gente já fez no escritório eram os que mais tinham identidade, né? Ai, que Então eu joia. acho que quanto mais o cliente ele se doa, ele se entrega e a gente consegue tirar dele, né, no bom sentido, eu acho que mais rico é o resultado, né? Então isso é muito legal, né? Quando a gente realmente consegue entender nas entrelinhas, né, e realmente entender o que está se passando na cabeça do cliente e retratar aquilo em arquitetura. Que legal. E como é que funciona esse processo na prática, João Pedro? Como é que tu capta isso dos clientes? Porque eu acho que deve ser super difícil isso, gente. Eu digo pra vocês porque, assim, a gente trabalha com a parte de arquitetura legal, então, assim, a minha interface com o cliente é mínima, e quando é um empresário, alguma coisa assim. Não sei, não consigo imaginar, contextualiza isso pra gente aqui. Eu acho que é bem como a Cris falou, assim, eu acho que é desde o primeiro contato, assim, né? Às vezes até a forma que a pessoa ela vai te dar bom dia, ou ela vai tomar um cafezinho, ou como ela tá vestida, ou como ela fala, enfim. Então a gente tem que estar sempre absorvendo, né? Sempre observando e vendo nos mínimos gestos, assim, o que ela tá querendo falar por ali, né? E assim, é interessante, assim, porque o cliente ele chega no escritório, eu quero uma casa com 4 suítes, assim, assim, assim. Tá, mas o que ela tá falando naquelas entrelinhas, assim? O que ela tá querendo dizer com aquilo? Não, na verdade, eu cresci na vida, eu quero um lar para minha família, para mim isso é importante, eu morava numa casa, eu quero ter a mesma... Então, assim, eu acho que o nosso papel ele tá muito nessa sensibilidade, nessa escutativa, né? E eu acho que quanto mais a gente conversa com o cliente, quanto mais a gente se envolve com o cliente e tenta entender aquela rotina, aquela esfera familiar que ele vive, eu acho que mais rica digamos assim, o nosso repertório pra gente projetar pra ele. É basicamente entrar na vida do cliente, né? Sim. É basicamente isso. Eu imagino que tenha todo um trabalho de penso, um rito pra gente conseguir fazer isso, porque até tu lançar um partido de um isso projeto... não é na primeira reunião, muitas vezes. Não, exato. Né? A gente tem clientes, assim, que é engraçado, que são incógnitas pra gente, assim, né? Que tu tenta tirar dele, assim, né? No bom sentido também, as informações e... Tem que suar, né? E às vezes tu vai conhecendo os clientes, vai fazendo parte da vida deles. E assim, eu já tive muitos colegas, enfim, eu já vi mais variado tipo de arquiteto. E eu acho que o principal do arquiteto, ele tem que amar projeto, mas ele tem que gostar de pessoas. É verdade. Nossa, me caiu como um piano isso, gente. Porque, meu Deus, será que eu não gosto de pessoas? Mas pode ser, tá? Porque eu já tive colegas fantásticos, nível de criação absurdo, e eles não gostavam de pessoas. E eu não tô dizendo que ele não possa ser arquiteto, mas no de interiores eu acho que é difícil, porque tu tem que gostar da pessoa, tu tem que contato, né? tu tem que ter uma curiosidade em relação a ela, tu tem que ter uma sensibilidade, tem que entender. Eu muitas vezes converso, assim, até com a minha própria equipe, porque às vezes a minha equipe, mas isso é muito feio, mas isso não vai ficar legal. Mas tu tem que te botar no lugar da pessoa, por que aquilo pra pessoa é muito especial, sabe? Sim. Mas cada um tem um tipo de projeto, um tipo de personalidade, e eu não consigo enfiar ninguém goela abaixo algo, sabe? A gente vai podando, a gente vai tentando, claro, trazer o melhor de certas circunstâncias, né? A gente sempre fala na faculdade, a gente fala, é a tal da poltrona do vovô. Né? Não sei se vocês tinham isso na faculdade, mas eu tinha isso na faculdade. A tal da poltrona do vovô, que todo arquiteto queria se ver livre da poltrona do vovô do cliente. E eu acho que a beleza tá justamente... A oportunidade tá ali. Reconstruir a poltrona do vovô, vamos dizer assim. Como que tu vai lidar com a poltrona do vovô, sabe? Sim. Porque eu imagino, eu me coloco no lugar de vocês, assim, eu acho que justamente esse contato com o cliente, ninguém é igual nesse universo, né? A gente, graças a Deus, essa é a beleza da vida. Mas assim, é certo que ao longo aí da caminhada de vocês já deve ter aparecido algum cliente que pediu uma coisa absolutamente esdrúxula, ou que não tem nada a ver com o que vocês queriam. Né, sei lá, é aquela coisa, a minha sala, eu preciso botar zebra com timbre com onça, com roxo, com azul, com amarelo. Como é que funciona isso? E como é que tu vai lidar com esse cliente, Cris? Como é que tu poda essas ideias loucas, assim? Acho que primeiro a gente tem que organizar essas ideias, né? Tá. Eu vou fazer uma brincadeira, mas que eu conversei com um cliente, ela dava risada. É um projeto maravilhoso, que a gente se divertiu muito, e que não é o padrão do né? Não foi o padrão do escritório, mas que foi, assim, maravilhoso fazer ele. Mas teve um momento, assim, que eu conversei com a minha cliente, falei, olha, é um tipo de... Como é que eu falei? Assim, um tipo de contexto nessa sala. Ou a gente vai pra fazenda, ou a gente vai pra savana.
E daí ela achou o máximo, assim, ela, então tá, então tem que... Maravilhoso. Ou eu vou pra linha da fazenda, que é a vaquinha, não sei, ou a gente vai pra linha da savana, que é a oncinha. E daí ela entendeu. Arrasou. Ela, tá, então vou parar de ficar tentando juntar os bichos. Eu falei, isso, vamos tentar seguir uma linha. Gente, eu ia sofrer com isso, porque eu sou completamente... Eu sou da linha do zoológico, assim, também, né? Quem me conhece sabe que eu tô sempre com um tigre, uma onça, um bicho, qualquer coisa, assim, lá no escritório. Eles, lá vem a uau. Né? Eu sei. Eu também seria difícil de ser uma cliente, vamos dizer assim, por causa dessas minhas loucuras. Mas eu acho muito interessante isso, porque é uma sensibilidade que vocês têm que ver, que tem que lidar, assim, porque é o tato com o cliente. É quase que tu tem um curso de psicologia antes, né? Sim. É verdade, isso não ensinam na faculdade, tá? Não, né? Isso aí tu aprende na marra, né? Com experiência, né? A gente fala, assim, que a gente acaba entrando na vida dos clientes, que eu sei o lado da cama que eles dormem. Claro. Né? Então, é uma intimidade. Gente, é mesmo. Exato, é uma intimidade muito grande. E eles vão se abrindo, eles falam, por exemplo, a gente vai desenhar um móvel, uma mesa de cabeceira. Gente, uma mesa de cabeceira é umas coisas mais íntimas que a pessoa tem. A mesinha de cabeceira, ela vai me dizer se ela tem algum problema respiratório, porque eu sei que eu tenho que ter uma tomada, porque vai ter o aparelhinho que ele usa de noite, porque ele ronca e que a mulher dele... Sabe, assim, a gente vai entrando... O que tem na gaveta é muito íntimo. E eles abrem. É quase que tu tem que assinar um termo de confidencialidade, assim, né? Eu acho que sim, e eu acho, assim, que no final das contas a gente tem que ter uma relação de confiança. Exato. Né? E isso a gente constrói através de muita conversa, né? A gente vai entendendo o cliente, mas eu acho que no final das contas a gente tem que ter muita confiança dos dois lados, né? Sim. Então, é bem o que a Cris está falando, assim. Eu acho que cada um tem o seu gosto, né? Mas o nosso desafio é transformar aquilo que o cliente gosta em algo que seja uma boa arquitetura e que funcione para ele, né? E isso é questionável, né, para muita gente, mas eu acho que no final o cliente feliz é o que está com a casa feliz, então é isso aí. É isso. Né? E assim, na prática existe uma diferenciação entre o cliente que quer a casa ou aquele que quer o escritório, porque eventualmente não funcionam as dinâmicas, né? Daqui a pouco eu vejo por mim lá no escritório, né? A gente tem uma equipe, daqui a pouco o que eu acho que é bom não funciona, não é funcionável. Não tem uma relação de funcionalidade no meu desejo. Como é que funciona isso na prática quando existe essa questão que tu tem que intervir quando tem outras pessoas que não têm o mesmo desejo que o do teu cliente propriamente dito, entendeu? Sei lá, não, mas o meu cliente quer que eu coloque uma dispensa para chaveada porque não quer que mexam no charuto dele. Não, mas a mulher quer que a coisa funcione porque quando não casa, assim, o próprio entendeu? casal. O casal, ou na parte comercial, muito. Que daqui a pouco o teu cliente quer que tu faça alguma coisa e na prática aquilo ali não tem uma relação de funcionalidade com a prática do escritório. Não sei como é que funciona isso. Tu tem que lidar. Aí, porque eu imagino, e eu estou me colocando no lugar do arquiteto, de vocês, que tu tem que apresentar. E aí tu tem que dar aquele argumento pro teu cliente, né? É difícil isso, gente. Eu acho que... Sim, é difícil, mas eu acho que primeiro tem que definir no projeto, assim, quem é o dono do projeto, vamos falar assim, né? Quem é o cliente que vai... Claro que isso não vale para um casal, tá? O casal, no caso, é a família, mas se é uma empresa, por exemplo, tem um sócio principal ou tal sócio, ele vai ficar responsável por fazer a gestão do projeto e passar as informações para o escritório, né? De que os outros sócios, eles têm desejo, vamos falar assim. E no âmbito familiar mais íntimo, eu acho que, de novo, é muita conversa e tu entender, assim, que tu vai ter que agradar o fulano de uma forma e a fulana de outra forma e a gente vai fazendo um bem bolado daí, né? E a gente vai tentando agradar todo mundo, de novo. Tem algumas situações que a gente tá sempre andando em cima de caco de vidro, assim, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas, de novo, isso é com a sensibilidade, com o tato, né? Tu vai entendendo isso. E o orçamento, gente? Isso não, isso é o problema clássico, né? A gente sabe disso. Por que até eu tô chamando essa pergunta aqui pra mim? A gente tá agora fazendo a reforma da minha casa na praia. E é claro que quando tu quer fazer a reforma da casa, ou do que você for, enfim, escritório, apartamento, tu tem no teu, né, imaginário inconsciente que aquilo ali vai ser o teu castelo, né? Só que o castelo tem um preço, né? Então, assim, a nossa casa lá atrás, que era 280 metros quadrados, agora já tá em 110, sabe? Como é que funciona isso? Porque às vezes o cliente quer tudo num orçamento que não cabe. Como é que o que fazer para alinhar essa expectativa? A gente, claro, quando a pessoa vem, ela ainda não virou cliente, ela ainda está em momento de prospecção, digamos assim, a gente tenta entender quais são os objetivos, quais são os desejos, e a gente tenta entender também o quanto que a pessoa quer investir, tá? Nem sempre as pessoas têm clareza.
Muitas vezes elas têm, olha, eu tenho tanto para investir, e é isso, sabe? Tem que fazer acontecer. E tem outras, eu imagino que tanto, mas também não sei, então elas ficam meio assim. E a gente, eu e minha sócia, nós temos essa, porque assim, a gente já viu clientes ficarem frustrados. Sim, eu acho que isso é Por não terem essa noção. Então, a gente é muito transparente nesse ponto, tá? Então, a gente até abre números, né? Olha, o projeto que a gente fez ano passado, tantos metros quadrados, foi mais ou menos isso o valor do metro, porque na construção é muito mais fácil tu dizer o valor do metro. Sim. Mas interiores, tu põe um quadro, tu põe um revestimento, já muda completamente o metro quadrado. Então, não existe um metro quadrado. Não assim, tem um padrão, né? Como mas tem cube pelo na menos construção. um mínimo, tem uma sabe? referência, né? Tem uma referência, mas assim, se o cara já põe um revestimento, sabe, já muda completamente. Se o piso dele é de madeira, se o piso dele vai ser vinílico, já são mundos diferentes. Mas né? eu tô com a Cris, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar sempre com transparência. Exato. Né? Mesmo que seja um balde de água fria, assim, já na primeira reunião, nos primeiros 15 minutos, a gente tá sendo transparente, né? E a gente quer que o cliente entenda que a gente está falando aquilo para justamente ter um alinhamento já, né, desde o início. E as coisas, de fato, elas estão muito caras, né? Então, o teu kickoff, assim, vamos falar, para tu montar uma casa, um apartamento, né, já é um valor bastante agressivo, né? Sim. Então, é um desafio, assim, hoje em dia. E sobre eu acho que também é o papel do arquiteto, né, a arte do arquiteto, vamos falar, fazer esse gerenciamento do budget, entendeu? E assim, conseguir direcionar onde faz sentido. Aqui eu vou fazer um feijão com arroz, mas eu vou fazer aqui um estrogonofe porque para esse cliente aquilo é mais importante. É a história da dinâmica de valor, né? Perfeito. Da entrega de valor, então, né? assim, e eu acho que isso vem ao encontro sobre o nosso início, sobre a questão de sensibilidade e escutar o cliente. Porque para esse cliente ele tem um piso de madeira importante, enquanto que e para o outro não. Então eu vou pegar aquele budget e eu vou direcionar para outro lugar. Então eu acho que esse manejo, assim, essa forma de direcionar o budget e realmente entregar o que é importante para aquele cliente é o que torna um projeto de qualidade. E, de novo, isso vem com muito escuta, né? Muito alinhamento, muita transparência e muita conversa. Né? Sabe que tem uma coisa até curiosa, não tem nada a ver, assim, com, enfim, exatamente com a nossa realidade, mas a gente vê muito na televisão aqueles programas de construção, reforma, etc, etc. Eu, particularmente, adoro ver aquilo. E, claro, é uma realidade totalmente diferente, né? Estados Unidos, enfim, onde for, Londres, não importa. É uma realidade muito diferente. Não, vamos fazer este projeto aqui em uma semana, vamos mudar tudo isso. Claro, a construção lá é outra, né? Eles só não falam, na verdade, que para fazer a construção em uma semana, eles passaram 6 meses planejando aquilo, né? Então, exatamente era esse o ponto que eu ia entrar aqui, porque se vende na televisão uma situação absolutamente real do que é na prática. Não importa se é aqui ou se é lá, né? Isso tem que ter, uma questão de cronograma, né? Como a gente estava falando, né, Cris? Entregas, agora todo mundo quer pro Natal as entregas prontas e não tem como entregar. É muito complicado. Primeiro que a gente estava conversando anteriormente, nossos fornecedores, eles têm o timing deles também. Então, a gente acaba ficando muitas vezes refém de também os prazos, não só os nossos prazos. A gente eu sei que eu consigo atender tal prazo, mas eu não sou sozinha. Essa que é a questão dos interiores. O nosso sucesso, ele está totalmente conectado, interligado e dependente do sucesso de todos os nossos fornecedores, né? Perfeito. Então, se o meu fornecedor está me dizendo que a produção dele vai durar 60 dias, já é sabe, 60 dias eu até tô, acho que sendo agora, né? Modesta. Muito otimista, né? Muito otimista, Exato, então assim, acaba que muda todo o nosso cronograma. Tá, e aí nesses casos... De novo, aí é importante ser transparente e assim, falar pro cliente, olha só, tu quer pro Natal não vai acontecer, mas talvez pra Páscoa do ano que vem sim. E assim, mas pelo menos tu foi transparente, tu falou a verdade, né? Tu não criou uma ideia errada pro cliente de que uma coisa que vai acontecer na verdade não vai, né? Tá. Então, como a Cris falou, é uma cadeia e assim, a gente tem que montar um dream team, assim, a gente fala. Tu tem que estar com os fornecedores que estejam alinhados com os teus preceitos de escritório e de entrega. Perfeito. Isso aí é justamente uma coisa importante. Tu falou agora uma coisa que eu acho bem interessante. Nestes casos, não vou entregar. Atendo o meu cliente, busco outra pessoa ou convenço o meu cliente de que ele tem que esperar? Eu acho que, assim, eu vou falar por mim. Difícil, assim, né? A Cris fala. Não, eu quero... É justamente por isso que estamos aqui em 2, porque acho que é a divergência de opinião. Diferentes. Isso. Já aconteceu ambas situações lá no escritório, tá? Mas, via de regra, a gente acaba optando por não pegar o projeto, né? E falar, porque, olha, esse projeto que tu acha que tu vai fazer em 6 meses, na verdade, ele vai durar 1 ano. Aí o cliente, não, beleza, não vamos fazer com vocês e vou seguir a busca, muito obrigado.
Aí o que acontece? Isso é engraçado, a gente faz até piada lá no escritório. Isso já deve ter acontecido umas 4 vezes, assim, da gente encontrar clientes que não viraram clientes e a gente encontrar eles na rua e falarem, tu tinha razão. Aqueles 6 meses virou 18 meses, Ai, virou gente. 16 meses. Mas pelo menos eu tô tranquilo porque eu falei a verdade, né? Eu não vendi um projeto que não ia acontecer dentro de um prazo irreal, né? E assim, good things takes time. A gente estava falando agora sobre filhos. 2 mães não fazem um filho em menos de 9 meses. Tu precisa ter 9 meses para gerar uma criança. E o projeto é a mesma coisa. A gente tem que seguir uma linha de trabalho em série, de processo. E isso tem que ser respeitado, né? É verdade, assim, a gente acaba sofrendo um pouco, porque às vezes a gente vê, assim, que na hora de fechar um projeto, tá tudo perfeito, o cliente sabe, veio em busca de nós, o nosso projeto, viu o nosso portfólio, gosta da nossa linha e tudo mais, e daí quando chega no cronograma, e por falta de conhecimento, porque ele é de outra área, obviamente, ele não entende do nosso processo, ele acha que vai ser 1 mês de projeto, e que em 1 mês já vai estar começando a obra, 2, 3 meses, a obra tá pronta, concluída, com tudo, com ele morando. Que vai ser um processo de 4 meses, eu digo, não é nem obra, 4 meses, é tudo, sabe? Do momento que ele assinou o contrato, ele acha que 4 meses, no máximo 6 meses, tudo. E a gente tem esse papel, a gente entende que, é uma pessoa leiga, então o nosso papel é ensinar, dar as diretrizes, explicar. E a gente acaba perdendo muitas vezes projetos por causa disso, porque a pessoa, não, mas então eu vou achar um outro que faça. Não existe outro que faça. Existe, a pessoa, né? ela vai... ou ela vai ter uma outra maneira de projetar que eu não conheço, não faz parte do meu dia a dia, ou ela vai se frustrar e vai acabar virando vai se prolongar, e quando vê a pessoa passou aquele tempo... Sabe que existe, fazendo um paralelo agora com a nossa área da arquitetura legal, ainda ontem eu postei um vídeo no meu Instagram sobre isso. É muito comum, né? O pessoal chega lá no escritório também, já desesperado, não, porque eu tenho que fazer isso aqui, porque isso aqui tu tem que fazer de tal forma, porque não sei... Eu disse, gente, só um pouquinho, para tudo, dá um passinho pra trás, vamos dar uma respiradinha. A pessoa já chega desesperada lá. Não, mas acontece que me disseram que eu tenho que fazer tudo isso. Não, mas só um pouquinho. Não é bem assim, né? Então vamos refletir se a gente vai realmente precisar fazer tudo aquilo. É bem a coisa do psicológico que a gente tem que trabalhar na pessoa. Ela já fica muito ansiosa, tendo toda essa expectativa, né? Gente, eu acho que isso aí é um padrão de cliente, né? A expectativa. É que eu acho, assim, a gente tá, né? Como a gente falou inicialmente, a gente tá lidando com o universo íntimo do cliente, né? E, assim, a gente tá lidando com o lar, né? Via de regra, né? Pelo menos a nossa tipologia do escritório é mais residencial mesmo, pessoa física, vamos falar assim, né? Então, assim, gente, um lar é a coisa mais preciosa que tem para uma família, né? Alguma das coisas mais preciosas. Então, isso precisa ter um tempo para ser maturado, para ser projetado, para ser cuidado, para ser executado. Então, assim, é a mesma coisa um casamento, né? Ou um filho. A gente vê as pessoas fazendo festas, aí elas passam anos planejando. A casa também precisa disso, né? Sim, imagina ela tem que ter esse cuidado, né? Se tu é tranquilo em planejar, ter 2 anos para planejar teu casamento, como é que tu não dá, no mínimo, 1 ano para fazer tua casa? Exato. Então, assim, esse cuidado ele é muito importante quando a gente está buscando o que a gente entrega, que no caso é a excelência, né? Qualidade, né? Longevidade, vamos falar assim. Então, isso pra gente é muito claro hoje em dia, sabe? Coisas boas tomam tempo, né? E pra gente conseguir entregar excelência, é importante fazer um meio termo, mas o cliente tem que ter paciência. Legal. Até agora a gente tá aqui só falando de cliente, do cliente, do cliente. Como é que funciona isso na prática dentro de um escritório? Né? Porque eu acho que isso é uma grande curiosidade que se tem. Primeiro, de forma geral, o escritório de arquitetura, as pessoas são muito curiosas em como funciona, qual o fluxo de processo, o quanto eu tenho que entregar para o meu cliente que ele vai se considerar que aquele trabalho está entregue, ou o quanto eu tenho que entrar na vida do meu cliente para entender o desejo dele. Como é que isso funciona, Cris, na prática? O processo em si, como é que funciona? A gente desenhou um processo a partir das nossas experiências, também é uma coisa que não aprendi na faculdade. Na faculdade, eu falo que a gente aprende até o anteprojeto. E depois daquilo é tipo, né? Vida, né? Entanto que eu já escutei muitos arquitetos falando sobre os seus processos e cada um nomeia de um jeito diferente, cada um tem um ritmo diferente, então é algo que realmente vai indo pela experiência própria. A gente tem, digamos, nosso passo a passo, que a gente inclusive apresenta pro prospect, para ele entender, primeiro para ele entender o valor, porque por que do nada eu tô te cobrando isso? Como ele não entende o que é o processo, é uma pessoa provavelmente leiga, então ele não entende todos aqueles passos, até ajuda ele a entender todo o material que a gente faz, né? Mas
Então, a gente mapeou essas etapas, né, os milestones, digamos assim, então, cada etapa desse nosso processo, não sei se tu quer que eu fale ele item por item. Eu acho que tu fala o que tu considera que é importante pra gente saber aqui, né? Até porque certamente o teu processo vai ser diferente do pessoal lá do João Pedro, vamos brevemente, dizer assim, mas basicamente, então, a gente tem assinatura de contrato, né, negociação, assinatura de contrato, a gente já marca um briefing. E com esse briefing a gente também já faz todo o levantamento. Muitas vezes o cliente ele já tem o local que a gente já possa lá levantar, às vezes está em construção ou às vezes está na mente. Na mente, enfim, Então a gente faz o levantamento do material que tem, se é in loco ou não. E a partir desse briefing, a gente tem tanto briefing, que é uma reunião que a gente já fala para eles que é de 2 a 3 horas. Porque é uma... Claro, a pessoa quer que a gente reforme uma parte. Não, mas geralmente é o apartamento inteiro, a casa inteira. Então, são muitas horas que a gente fala de cada ambiente em específico. Que legal. Mas a gente também... tem como dinâmica do escritório enviar para eles um Google Forms, onde eles escrevem. E a gente quer que eles escrevam. A gente quer que, se for um casal, que se junte o casal. Já aconteceu de, a gente vai se juntar para escrever, cada um vai mandar o seu, já mandaram pro filho, sabe assim? Então, não importa, eles que vão decidir a dinâmica que eles querem, mas a gente quer que eles escrevam também. E, como o João falou antes, até nesse próprio ato de escrever, tem gente que vai ser super sucinto, tem gente que vai escrever textão. Então, isso também é briefing. A gente também conhece mais a maneira do cliente se transmitir o que ele quer. Exatamente. Perfeito. E a gente também gosta que eles digam o que eles não gostam. A gente fala pra eles que o não também é briefing pra nós. Então, deles dizerem, não gosto de madeira escura. Não gosto da cor preta, não gosto, sabe? Então, eu acho que isso até é mais importante do que o sim, né? Muito importante. Então a gente... E daí, depois que eles escrevem esse briefing, a gente lê, que daí a gente marca a reunião presencial, de preferência, mas online também, dependendo se é um cliente fora. E daí, a partir do briefing e do levantamento, é que a gente começa toda a parte daí, então, de concepção. A gente tem daí a etapa concepção, que é a parte toda de nosso estudo de referências, curadoria, mood board, junto com já estudos de layout. A gente gosta de apresentar várias opções. Mesmo às vezes a pessoa dizendo, eu quero... enfim, é uma prática nossa. A gente faz aquilo que o cliente às vezes fala exatamente o que ele quer, mas a gente também gosta de trazer coisas diferentes. Então, às vezes ele não queria uma cozinha integrada. A gente sabe, né, porque a gente entendeu o teu desejo, mas se a gente vê que é uma baita oportunidade, a gente também gosta de mostrar, porque muitas vezes, nem imaginaria que ficaria assim, sabe? Sim. Porque às vezes o cliente ele vem com aquela coisa tão redondinha, que é quase que engessada, né? Que vai engessada. Então a gente gosta de, a gente respeita a tua opinião, que tu pensou, mas, caso tu queira também a nossa, profissionalmente falando. Exato, a gente também gosta de mostrar, até mais assim, pra abrir assim um pouco a cabeça. Sim. E daí, então, essa é a nossa etapa de concepção. Após a aprovação, a gente também gosta muito de aprovar as coisas, pra gente não ter tantos retrabalhos, né? Porque eu acho que isso é uma das piores coisas. Não sei se o João vai concordar. Pra qualquer caso, né, gente? O retrabalho está muito caro. Exato. E é uma maneira, assim, a gente gosta tanto de agradar o nosso cliente, que a gente, ideia, sabe, causa até desconforto, assim, de, será que ele não sabe? Então, a gente gosta, assim, aprova tudo pra ficar tudo às claras, assim, sabe? Sei. Após a aprovação, a gente vai, então, pro nosso estudo preliminar. Nosso estudo preliminar, ele é muito baseado em 3D, daí a gente já vai para toda a parte dimensional. A gente trabalha com BIM, então desde o começo, né? Mas aí é quando a gente apresenta para o cliente as nossas imagens. A gente trabalha com render, que é a imagem fotorrealística, e é a parte, assim, que a gente brinca que é a que eles mais esperam. E também para nós é uma das mais longas, porque é quando vem toda a criação mesmo, assim, né? Então, após o layout aprovado, a gente vai, então, para essa parte de estudo preliminar, que é o 3D, e daí a gente... E aí o mundo é aquilo ali, né? Exato. E daí o cliente aprova, ou geralmente algum ajuste, alguma coisinha assim, a gente aprova e daí vai para toda a parte técnica, que daí é anteprojeto, que para nós é uma etapa muito importante, que é onde a gente faz toda a parte técnica, compatibiliza com tudo, vê se as medidas, sabe, todas as virgulazinhas estão todas bem redondinhas. Sim. A gente tem reunião de anteprojeto com o cliente, que antigamente a gente não tinha. Até vou contar um causo que eu achei bem interessante, que já faz agora quase 2 anos. Um dia um cliente chegou pra nós, gurias, quando foi que a gente decidiu que esta tomada, este interruptor, ia ligar aquela luz? E a gente não aprovou isso. A gente não aprovava circuitos. Sim. A gente simplesmente fazia
o que a gente era achava que era o lógico. ideal e o lógico. E a gente começou a ver, cara, é a casa dele. Como é que eu posso simplesmente decidir, né? Então, o que a gente acabou fazendo? Reuniões de projeto acabou sendo um divisor de águas lá no escritório, porque a gente mostra toda a parte técnica. Tem clientes e clientes. Tem cliente que, gurias, tá ótimo, é isso aí, toca a ficha. E tem cliente que não, tem cliente que quer saber, tá, mas eu ligo aonde? Esse é hotel, tem cliente que entende o que é um interruptor paralelo, o que é cruz, tem todos os tipos de cliente. Então, a gente tem essa aprovação, né, reunião de aprovação de anteprojeto, onde a gente mostra a parte bem técnica, que ele entende tudo. Muitas vezes eles têm dúvida, meu lavabo tem água quente ou água fria? Tu vai nessa reunião técnica Tudo vai entendeu estar ali tudo. direitinho, explicado. Exato, tudo explicado. Ele aprova, e daí a gente vai... E daí, é a segurança de vocês, é a né, nossa Cris? segurança, né? E assim, se qualquer coisa, qualquer erro que der que não é culpa do cliente, quem que arca? Então a gente precisa Exatamente. ter essas questões, que se a gente esqueceu, entendeu? E aí, é nosso é problema. reconhecer que a gente também Exato. erra, somos humanos e etc. Mas não dá pra ficar no ar, sabe? Não dá. E aí, duas coisas que eu acho que são bem legais a gente colocar aqui. E eu não sei o quanto que isso existe no escritório de vocês. E vou aproveitar esse momento pra gente falar sobre isso. Uma dessas coisas é IA. Todo mundo tá falando de IA, né, gente? João Pedro, o que tu acha da IA hoje dentro do escritório? Como é que funciona? Existe já para vocês alguma dinâmica estabelecida para o uso da IA dentro deste contexto de produção, de desenvolvimento de projeto, 3D, etc? Sim, inclusive a gente tem um núcleo mais voltado para essa parte assim de novas tecnologias e assim eu acho que isso é até recente, assim de uns meses para cá a gente tem se aventurado bastante nisso. Eu posso dizer assim que a gente tem usado bastante a IA mais nos nossos processos internos do que externos em relação ao cliente, mas é mais assim na parte de testes, de simulações, sabe? Para a gente agilizar um pouco o processo, sabe? Esse processo de conceituação, que assim, é tão legal isso pra gente, porque um projeto ele tem que ser maturado, né? Então, assim, a gente começa com um conceito, daí a gente vai pra casa, dorme, aí tu começa a pensar no banho às vezes. E não tem mas fim. aquilo não faz sentido. Então, assim, é importante ter esse tempo, né? Esse tempo de maturação do projeto para quando a gente for mostrar para ele ser digamos assim, ser algo que foi pensado para o cliente nos mínimos detalhes. E eu acho que a IA, ela vem como um facilitador desse trabalho interno, tá? Então, assim, hoje em dia a gente não tem utilizado, assim, para apresentações finais, mas a gente tem explorado mais nesse quesito de processo mesmo, assim, para agilizar simulações, vamos falar assim. Sim. E assim, já faz parte do nosso dia a dia. Faz parte. Então, não assim, tem volta mais, né, João? Não tem volta. Acho que ela nunca vai fazer o que a gente faz, né? Isso é a minha opinião, assim. Mas eu entendo que é um forte aliado, assim, pra gente conseguir potencializar, assim, o nosso trabalho. Sim, porque a Cris já falou aqui que ela usa bastante o BIM, né, Cris? E tu é uma pessoa super ligada com o BIM, até nas BEA, né? Que tu trabalha, tem a coordenação do grupo do GT BIM. Eu acho legal, particularmente eu não tenho a menor ideia do BIM, eu nunca usei, nunca entrei perto, nunca cheguei perto, mas sei que ele é um grande aliado nesse desenvolvimento de projeto. Vocês também trabalham com BIM, né? Sim, o nosso escritório, ele trabalha com BIM. Hoje todos os nossos projetos eles são feitos à base desse processo de BIM, vamos falar. E assim, ele veio para ficar e assim, nunca mais vai sair, já ficou, né? Então ele já ficou. Já ficou. Porque tu sabe que a gente que vê de fora às vezes acha que o BIM ele funciona só para ver, né, interface de complementares, então a gente não tem ideia disso. Como é que funciona essa questão, mais ou menos, assim, até no interiores, como é que funciona o BIM no interiores, João? Pra gente foi um grande desafio, até acho que a Cris é a melhor pessoa para falar sobre isso, porque ela é eu adorar te escutar falando. Mas, vocês se complementam, gente, não tem problema nenhum. Eu acho que, assim, de novo, o BIM ele veio para ficar e a gente já incorporou ele, né? Mas eu acho que o BIM ele é muito mais favorável em arquitetura do que em interiores, tá? Pois então, assim, a gente teve que criar digamos assim, o nosso template, ele teve que todo ser moldado de uma forma que fizesse sentido trabalhar com BIM para interiores. Para arquitetura é muito natural. Mas para interiores ainda foi um desafio que a gente teve no início, porque ele não foi feito para isso inicialmente. Então, eu acho que a gente está ainda constantemente mexendo e aprimorando o nosso template. Acho que isso é infinito, né? A Cris, ela vai saber explicar isso melhor do que eu. Mas, assim, é maravilhoso, assim. Então, assim, a gente realmente consegue ter uma segurança, assim, e digamos assim, um controle do projeto que pra gente faz bastante sentido.
Então, realmente, eu acho que ele tem muito a melhorar no quesito de interiores, mas Sim. é realmente muito bom trabalhar. E Cris, já nessa linha do BIM, deixa eu te perguntar aqui, porque hoje a gente sabe que existe inteligência artificial para tudo, né? Então, assim, tem gente que faz os mood boards com inteligência artificial, né? Daqui a pouco faz os 3Ds com inteligência artificial. Tu não acha que a inteligência artificial, em algum momento, vai substituir o BIM? Como é que tu vê essa relação entre os dois? Agora eu vejo uma relação de serem complementares um ao outro, né? Tanto que agora no BIM a gente até teve, pela Asbel, uma palestra que se falava muito sobre inteligência artificial no BIM. E é algo que está sendo explorado, né? A gente ainda não está sendo uma coisa assim super utilizada dentro dos softwares, mas todas as grandes empresas de softwares estão já apostando todas as fichas, né? Então, é algo que ele vai ser complementar. Eu não acredito que vá substituir, tá? Porque, assim, o que acontece? O BIM, ele é um processo de projeto. Sim. Então, ele é uma maneira com que tu pensa. O momento que eu acho mais divertido, assim, quando a gente fala desse assunto, é quando eu converso com as minhas estagiárias e elas já entraram na faculdade com o BIM existindo. Então, quando eu falo como era, por exemplo, o meu TCC, como o meu TCC foi feito, porque eu aprendi, né, a trabalhar depois de formada. Então, toda a minha faculdade eu fiz no método tradicional de projeto. Que, embora fosse no AutoCAD, o AutoCAD era o mesmo método do desenho à mão. Sim, né? Então, não tinha nenhuma diferença, apenas que a gente tinha o Ctrl+Z e o pessoal do à mão era lá as borrachinhas, os estiletezinhos que eles apagavam os desenhos. Quando dava, né? Quando dava, Mas essa foi o maior ganho com as plataformas de desenho 2D. Era a agilidade de tu poder apagar, volta, faz vários, né? Copia, Ctrl+C, Ctrl+V. Mas o método de projeto é o mesmo. E o método de projeto BIM, ele muda o teu mindset. Então, eu conto assim para as minhas estagiárias que na época do meu TCC, do TCC dos meus amigos, os amigos de quem era, que estava fazendo TCC, se reuniam para fazer os cortes dele. E elas ficaram, sério? Eu falei, sim, eu fiz corte de, sei lá, pelo menos uns 10 amigos, os TCCs, os cortes foram todos meus. E eles ficaram, como assim? Tipo assim, agora, porque sim, no método BIM, tu faz 50 cortes. Em 5 minutos. Em 5 minutos. E imagina, eu passava a madrugada com os meus amigos ali, eles, né, enlouquecidos, terminando as pranchas deles, e eu, né, fazendo os cortezinhos deles pra garantir a entrega. O que é maravilhoso, porque tu passa a ter mais controle do projeto. Exato. Né? Tu consegue ver todas as interferências e tudo mais. Exato. Então, isso pro método construtivo, pro método de projeto. Pra execução, né? É fantástico. Tu aprende a executar. A probabilidade de tu ter erro na execução com isso é muito menor. E aí, voltando ao cliente, o cliente também pode ter acesso a isso, né? Então, tu mostrar... De que forma, João? Não, por exemplo, assim, a gente tá numa reunião, a gente tá numa reunião e a gente tá falando sobre alguma incompatibilidade ou algum ajuste de altura, etc. E o cliente, ele tá por dentro disso, tu pega ali o modelo e tu consegue facilmente mostrar aquilo, o que tá acontecendo, aquele problema que tem que ser resolvido. Então, assim, é muito interessante. É muito interessante. Eu dou aula também, né? Então, nas minhas aulas eu falo, eu não virei, não sei se eu projeto melhor, mas eu sinto que eu fiquei uma profissional melhor por causa do BIM. Porque eu comecei a entender mais as coisas, sabe? Assim, principalmente quando eu trabalhava com o mercado imobiliário, que eu coordenava projetos de 50 mil metros quadrados e tinha que compatibilizar todas as possíveis. Nossa. A gente já teve um projeto em comum, que cada um na sua... Né, na sua exato. E como é que tu dá conta disso e tu consegue ver todas as coisas passando? Eu só conseguia porque eu estava vendo em BIM. Sim. Porque eu conseguia ver tudo. Não, porque é doido, né, gente? A gente, agora, voltando um pouquinho para o assunto do mercado imobiliário, claro que, dadas as devidas proporções, é uma multidisciplinaridade de assuntos, assim, que... Gente, não, humanamente impossível fazer tudo sozinho, não tem como, né? A gente vê, por exemplo, nas incorporadoras, eu lembro que... Não tem por que fazer tudo. Não tem, exatamente. Na época que eu trabalhava na incorporadora, a gente fazia as reuniões de charret, né? Que a gente falava. Então, que senta aquele bando de gente numa mesa que tem que conversar sobre todos os assuntos, aí apresenta o seu projeto, apresenta hoje. Não precisa nada disso, gente. Bota tudo aqui, deu. Tem uma pessoa lá pra... São reuniões mais pontuais, né? Eu lembro, antes da pandemia, a gente... Inclusive, o João também participou de várias reuniões juntas, assim, que a gente ficava
Nós, como arquitetura, na época, a gente ficava 4, 5 horas numa reunião, que daí chegava o pessoal que a gente chamava os projetistas complementares, eles chegavam na hora e saíam, porque cada um tinha sua vida. E nós ficava lá a tarde inteira. Eu me lembro disso. Assim, Era cansativo isso, né, gente? Hoje eu não sei como é que tá funcionando dentro das incorporadoras. Não, vocês estão no mercado, é um pouco mais que conseguem saber, mas... dessa parte de chat, né? Porque era uma coisa exaustiva, realmente, assim. E eu imagino que com o BIM também isso tenha facilitado demais, né? Facilita, mas ainda existe, porque o BIM são 3 pilares, né? É tecnologia, processo e pessoas. Então, o pessoas ainda existe no BIM, não existe BIM sem pessoas. Então, as pessoas ainda têm que se comunicar. A comunicação tem que ter muito mais tete-a-tete. A gente trabalha ainda nesse estilo, mas agora, né, eu saí dessa parte no mercado imobiliário, né, saí dessa parte do arquitetônico e a gente entrou com interiores, então a gente ainda participa, fazendo, por exemplo, áreas condominiais e tudo mais, e é muito engraçado, assim, porque a gente daí já pegou todos os tipos de escritórios de arquitetura possível, e é impressionante, assim, os que a gente tem afinidade com os escritórios que a gente, ou eu já conheço, ou sou amiga, ou enfim... o projeto fica num redondinho, assim, porque, sabe? E escritórios que a gente não conhecia, de outros estados, de outros locais, assim, que as pessoas são mais fechadas, eles não têm essa coisa da comunicação. O projeto trava, porque são pessoas com pessoas, entendeu? Por mais que os projetos maravilhosos, lindos, mas na hora de compatibilizar, assim, da pessoa não ter disponibilidade pra te... sabe, vamos... Porque, assim, o BIM, ele também deu um nível a mais de... Exigência, e ele deu uma complexidade. Tu tem que saber mais sobre software, os computadores têm que ser mais potentes, enfim, são várias questões. E às vezes dá bug, às vezes dá problema, às vezes tu não acha qual é o erro. Então, tu precisa, às vezes, olha, vamos fazer uma call agora e conversar sobre isso, e tu vê, assim, o escritório, claro, vamos lá, daqui a meia hora já tô me lembrando, se quiser já me ligar, já mando o link, sabe? Tu vê, assim, que as pessoas super flexíveis, e daí tem outras pessoas, mas eu tenho que ver, porque, sabe? Minha agenda. Daí, assim, o negócio não anda, daí trava, e o cliente cobrando, então... O BIM, ele é tecnologia, ele é processo, mas ele é 100% pessoas também. Perfeito. Eu ia complementar a mesma coisa, é isso aí. A gente precisa não só ter o BIM ele já é um pré-requisito, mas a gente tem que estar com um time muito alinhado. E isso em interiores é tão importante quanto em arquitetura. Eu tenho certeza que sim. E inclusive, assim, agora fugindo um pouquinho da questão do alinhamento, mas não deixando de ser um alinhamento alinhado com tendências de mercado, né, gente? Perfeito. Porque, assim... A gente, um assunto que é recorrente para mim aqui nesse programa, sustentabilidade, né? Porque o mundo hoje está totalmente mudado. Eu acho que desde o momento de pandemia para cá vem havendo um movimento muito grande nesse sentido, né? De sustentabilidade, materialidade, né? Natureza, etc, etc. Como é que vocês refletem essas questões de tendências e, eventualmente, de questões... peculiaridades de lugares, enfim, né, que tenha a aplicação de materiais específicos dos locais, da sustentabilidade de forma geral. Como é que vocês fazem isso dentro de um projeto de interiores? Eu acho que práticas sustentáveis, a gente já subentende que um bom projeto, ele já vai ter isso automaticamente com ele, assim, sabe? Acho que não é mais, assim, uma novidade, vamos falar assim. Não é. Também acho que não. É quase que uma exigência, né, João Pedro? Já é um pré-requisito, assim, a gente ter esse tipo de pensamento, essas práticas que já nasçam com um projeto. Mas eu acho que, assim, até falando assim, fazendo link até com a questão legal, né? O próprio decreto de sustentabilidade, eu acho que foi um passo, assim, fantástico, assim. Foi uma sacada genial, assim, de não obrigar, mas mostrar que através de práticas a gente consegue engrandecer os projetos e a cidade, né? Então, eu acho que a gente bebeu muito dessa fonte, assim, e, assim, posso dizer, assim, que foi muito bacana. Porque a gente acabou entendendo, assim, coisas que a gente poderia fazer que não fazia e que, né, a gente tem algo em troca com isso, né? Para a cidade e para a arquitetura. Então, eu acho que isso faz parte do nosso dia a dia. Eu acho que quanto mais nós tivermos, assim, essas práticas e estar presentes, eu acho que mais interessante vai ficar o resultado. E é curioso isso, né? Como eu falo, assim, às vezes, que a gente precisou sofrer tanto para entender que são coisas desse tamanho que vão dar um resultado desse tamanho para a gente no futuro, né? E é bem isso que eu estava falando. Até então, a gente só conhecia a questão de green building e blá, 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 e selo disso, selo daquilo. E hoje, com certificação sustentável em Porto Alegre, a gente vê que são práticas ridículas. Nos mínimos detalhes. Ridículas. É tipo assim, separação de lixo, que é o mínimo humanamente necessário para se viver.
e que tem muita gente que nem faz, né? Então, assim, é uma questão cultural enraizada. E eu acho que isso não é só para arquitetura de geral. Eu acho que a questão do interiores leva muito em conta isso, né? Vamos, assim, no básico, né? Equipamentos que tenham selo A lá, por exemplo. Não é? Sim. E até onde... Materiais. Isso, materialidade local, eu acho que isso é uma coisa bem importante, né? Entender que, claro, a gente tem uma realidade aqui, mas o Brasil é enorme, né, gente? A gente sabe, a gente tá lá na Bahia, tu tem outro tipo de visão, outra coisa, né? Como é que vocês veem isso? A gente fez, esses tempos, um projeto pra região ali do... Mato Grosso ali, e completamente outra temperatura, completamente outra atmosfera, enfim. E foi bem interessante, assim. Eu acho que nossa maior... a gente volta lá pro começo da conversa, é escutar eles. Porque eles nos diziam exatamente como era o tempo deles, como eram as intempéries, a questão do sol, o sol escaldante. Então, eles não conseguem aproveitar certos locais, certas horas. A questão das materialidades, tem que ser tudo muito claro, porque os ambientes esquentam muito, os vidros, eles não abrem os vidros. Então, coisa assim que pra nós é completamente... É outro mundo. A gente tem calores insuportáveis em Porto Alegre, mas a gente... É raro, assim, os dias que a gente não pode abrir a janela. Não, lá eles nunca abrem as janelas. Então, certas coisas, assim, que pra mim são duas questões. Uma é escutar o próprio cliente, porque ele já te dá muitas respostas, né? Então, quando tu ter o teu local de... humildade, assim, de saber também que por mais que o arquiteto tem que saber muito, muito sobre tudo, né, a gente também não sabe completamente tudo das coisas, né, a gente tem que ter noções básicas de tudo, mas a gente não sabe tudo, entende? Então, assim, a gente também tem que, às vezes, colocar no nosso lugar de que a gente vai ter que ter uma escuta ativa, né? Perfeito. E a outra questão também que eu ia apontar sobre sustentabilidade, que para nós foi muito bacana, foi ter equipes técnicas nos processos de projeto e especialistas em sustentabilidade. Porque eu sei o básico e acho que o meu básico tem que estar sempre se atualizando. Sim. Sabe? Sim. Então, ter uma equipe especialista em sustentabilidade nos processos fez a gente aprender muito, ganho, os relatórios, assim, sabe, quando chegar um relatório de 30 páginas, meu Deus, lê, porque é incrível, porque assim, ó, tu aprender, até tu falou marcas, né, revestimentos, marcas, daí tu pensa como é que as mesmas marcas, tá? Marca A, marca B, que tu sabe que entrega coisas parecidíssimas. Uma é sustentável, a outra não. Que loucura, né, tu gente? tem que ter noção disso, até porque essa marca aqui, pô, ela tem que virar a chave que nem essa outra. Então, e isso é uma coisa que no nosso dia a dia a gente tá com tanta coisa que a gente não pra entrar lá, saber a certificação, saber... Sim. Respeitar a multidisciplinaridade profissional, Exato. né? É bem isso. E tu sabe que isso veio muito ao encontro dessa situação que a gente teve recente em Porto Alegre, que foi a revogação dos anexos do código, que davam a questão da iluminação, das ventilações. Isso foi um barato louco, vamos dizer assim, né? E aí a gente começou a entender que tá muito mais vinculado às questões sustentáveis e às questões de desempenho e normas de desempenho do que qualquer outra coisa. Não é um anexo do código que vai te dizer que aquilo ali é melhor ou pior, né? Então, o quanto... a gente tem que respeitar essas questões de normas técnicas, porque eles estão sempre se atualizando nisso, muito mais do que um código de obras, que é lá de 1900 e Rainha Elizabeth, lá atrás, né? Nesses aspectos, né? E também, bem isso que tu falou, Cris. Por exemplo, aqui a gente tem uma situação em Porto Alegre, em Gramado, a gente tem outra completamente diferente. É aqui do lado, né? É bem isso, gente, olha, que é impressionante, assim, tudo que tem de assunto aqui pra gente falar. Pluralidade, né? É uma pluralidade, gente, me engasguei até. Mas que bom, eu fico muito feliz de ter vocês aqui hoje, eu acho que foi esclarecedora essa nossa conversa. A gente tentou, de uma forma geral, assim, quando pensamos nesse programa, no início a gente estava pensando muito em fazer só assuntos relacionados à arquitetura legal, mas a gente começou a entender que o mundo do arquiteto ele é tão gigantesco, ele é tão grande, que não dá pra gente se bitolar só naquele aspecto que tem ali, né? Então, e a arquitetura de interiores é justamente isso. A gente dá aula na pós-graduação da PUC de arquitetura de interiores, e claro, dentro do aspecto da legalização, etc., mas aí a gente começou a entender esta matéria, né? Essa área de uma outra forma também. E essas inter-relações, né? Que legal. Ai, muito obrigada por vocês terem vindo aqui, terem conversado com a gente. Olha, vai ser
top esse programa. É um prazer. Obrigada gente pelo vai- convite. Imagina, todos os nossos convidados que vêm aqui ganham um mimo. Olha, que bacana. Um miminho, a gente sempre Ah. deixa aqui pra vocês. Muito obrigada. Podem Obrigado abrir, pela gentileza, o fiquem à prazer é vontade. nosso. Gente, passou muito rápido. Pois é, Ai, oba. olha só. A gente gosta muito de Muito dar estes obrigada. mimos. Assim vocês Que legal, lembram da pô, gente o muito tempo obrigado. inteiro. Aham. Sem né? dúvida. Que amor, muito obrigada. Imagina. Nossa, bate-papo super bom. Obrigado. Meu Deus, passou muito rápido. Passa, né? Passa bem rápido. Isso aí é um problema, porque se a gente pudesse, cada um que Sim. ficasse aqui, ficava Sem 2, 3 dúvida. horas falando sem parar, né? Mas infelizmente, temos que encerrar por aqui. Sim. Obrigada, mais uma Prazer vez. É todo nosso. E nós vamos ficando por aqui neste episódio. Vocês nos encontram nas plataformas YouTube, Deezer, Spotify, @Estúdio T Talk. Um agradecimento muito especial para os nossos patrocinadores, a Asbeia, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, e da IG, a sua piscina. E para vocês que querem acompanhar um pouquinho mais do nosso trabalho, o nosso site estudioT.com, estudiotearc.com, e nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, etc., @estudioT_arc. Um grande beijo e a gente vai ficando por aqui. Até a próxima temporada.